ocorre mudanças de comportamento na pré-adolescência? Sim, a pré-adolescência, ela é um período, que ela é marcado por algumas transformações, né, da fase da infância aí, vão havendo alguma, né, uma transição e vão havendo sim algumas alterações de comportamento, que elas são determinadas tanto pelo meio, né, quanto por todas as outras transformações, né, que são aí de ordem fisiológica, biológica, emocionais, afetivas, né. Então vão acontecendo aí, podem acontecer algumas transformações mais com uma intensidade maior ou menor, né, dependendo aí tanto dos fatores externos quanto dos internos. E como os pais devem lidar com as mudanças do jovem na pré-adolescência? É importante estar atento a todo momento, né. Então, não só nesta fase, mas no indivíduo, né. Então, se a gente está atento desde a infância, que são, né, então, respondendo aí, aos aquilo, de como está sendo apresentado, né, então, assim, como é que ele está socializando, como é que está interagindo, como está indo na escola, como está, lidando com as relações com os amiguinhos. Então, todas essas observações, elas são importantes, porque você vai tendo uma margem de referência e de comparação, né. "Puxa, antes meu filho ou minha filha agia de determinada forma e agora está mudando. Então, se eu já tenho este olhar, né, isso vai ficando um pouco mais fácil de lidar no dia a dia. Então, essa é uma grande dica, né, de estar com esse olhar, né, porque senão, às vezes, é muito difícil a gente olhar essas transformações. E quando a gente percebe, essas transformações já estão numa dimensão que fica mais doloroso, às vezes, até de lidar, né. Então o importante é você estar em relação com o seu filho, né, então, assim, enquanto mãe e pai, estar ali atento, para que você tenha referência do que é mudança de comportamento, né, senão você não tem referência, né, e não sabe depois como lidar. Com o que não pode esconder dos pais quando começa a puberdade? Boa pergunta, né, assim, acho que é uma reflexão interessante. Se você tem uma relação que ela é construída de novo, né, assim, pensando aí, que essa construção, ela é né, do primeiro vínculo que você tem com o seu filho, não tem por que esconder nada, né, e nem para quê. Então, essa relação ela precisa ser naturalizada. O que a gente sabe que às vezes existem aí algumas confusões nos papéis que são feitos realmente, né, então assim: "Ai, não vou falar isso para minha mãe, vou falar isso para o meu pai", né, porque os papéis estão muito assim, ligados de que mãe e pai correspondem às exigências, né, e às obrigações, às responsabilidades. Também tem um ponto importante que é essa questão, assim, não vou falar porque não quero decepcionar, não é? Às vezes você não então, assim, tem alguns pontos que são importantes vocês, né, assim, se preservarem enquanto essência, assim, isto me pertence, mas o que não pode esconder, por exemplo, né, sendo mais objetiva agora, é pensar no seguinte: se tem algo que você está sofrendo, né, que o jovem tá, ou, né, o pré-adolescente está sofrendo, o primeiro ponto, aliás, até antes de chegar num sofrimento, gerou uma dúvida, gerou, né, um certo medo, uma aflição. E quem que você vai recorrer? Quem é o teu vínculo de confiança, né? E normalmente, né, são os pais, né? Às vezes os avós, tios, pessoas que estão ali próximo e poderão pensar junto para poder resolver, não é? Ou se sentir melhor. Então, tudo aquilo que dá incômodo,
né, não precisa dar incômodo, pode ser naturalizado e chegar e conversar. Como a adolescência é retratada na cultura popular. Ah, é. Não, beleza. Então, a fama da adolescência é de que, né, você tem filho adolescente, você tem que ficar atento, não é? "Ah, você trabalha com adolescente, olha, né, ah, vai dar problema". Por quê? Porque existem aí algumas, famas no sentido de que essa fase da vida é a fase onde você ganha um pouco mais de liberdade, não é? E também onde sai fora daquele, né, dos braços da mãe, né, do pai, dos avós, enfim, daquele que é responsável, e vai começando a trilhar um caminho, não é? Vai tendo mais liberdade para conhecer diferentes lugares, diferentes pessoas. Então, é importante a gente entender, hoje a adolescência ela é vista de uma outra forma, né, mas antes ela tinha essa fama mesmo, né, de dar problemas. Hoje, talvez a gente tenha aí outros argumentos, não é, da ciência, da neurociência, que traz um olhar voltado para a adolescência, que é um período de transição e que também é muito marcada por muitas transformações, inclusive, fisiológicas, né, neuronais, que possibilitam que o jovem tenha esta fama, não é? Mas o que que é essa fama? É tendo a liberdade de descobrir, né, ah, outras possibilidades, vivências, e enfim. Muitas dão certo, algumas passam por algumas dores, não é? Mas viver é isto, é experimentar muitas vezes, não é? Deixa eu fazer uma só rapidinho. Sobre a fama do adolescente, a senhora acha que é meu pessoal, a senhora mas nem tanto. A senhora acha que hoje em dia o adolescente está sendo um pouco mais respeitado do que lá antigamente? Que antigamente era meio diferente a visão do pessoal. Uhum. Olha, é uma pergunta que também ela vai por uma ordem de uma resposta pessoal, né, porque ela é bem complexa. Ah, eu vejo hoje, uma rigidez menor, né, em termos de olhar para o adolescente. Antigamente tinha uma carga, uma rigidez maior. O que eu quero dizer é com relação, às vezes, até muitas regras, né. Então talvez hoje isso tenha sido diluído um pouco, entende. Então o jovem ele tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, e também tem mais responsabilidades e oportunidades de mostrar essa responsabilidade, não é. Quando a gente percebe, por exemplo, jovens se tornando referências para outros jovens, não é? Então a gente vê nas redes sociais, por exemplo, o quanto que isso está presente, não é? Então a gente está percebendo que o jovem está conquistando outros espaços e outras famas, não é? Mostrando que, esse caminho sendo, sabe, acompanhado, compartilhado, não é? Então, assim, tendo uma troca de ideias onde eu posso, mesmo que é uma geração diferente da minha, mas eu, né, eu posso trocar ideias sobre as minhas intenções e eu posso ser escutado. E aí eu posso produzir. Então, nesse sentido, eu creio que sim, o jovem hoje está transformando um pouco este lugar e esta fama, mas também depende muito do contexto social, depende onde este jovem está inserido, né? Depende, de outros fatores, não é? De inserção deste jovem e de possibilidades que também, né, chegam até ele. Não sei se respondi. Não, respondeu sim. Pode fazer a Quinta próxima ali. pergunta: como os pais devem lidar melhor com os adolescentes rebeldes? Essa é uma outra fama, né, que adolescente é rebelde, né. Eh,
de novo, eu levanto a bandeira de acompanhar desde o início, né. Então, eu vou dar um exemplo, não adianta que quando chegue aos e um exemplo muito básico, assim, bem do dia a dia, não adianta que quando chegue aos 16 anos eu comece a falar: "Olha, você precisa cuidar do seu quarto", né. Eu preciso dar condições para que ele, enquanto criança, comece a cuidar daquilo que ele consegue. Então, se num momento é a caixinha de brinquedos, vai começar por ali, não é? E também, se, a gente introduz um pouco essas regras que são, né, muito assim, depende do núcleo familiar também, depende do ambiente em que o jovem está inserido, isso vai mudando bastante, mas isso precisa estar claro. Que regras são essas? Que família é esta? Que valores são estes? Não é? Porque aí essa margem de contestação, porque acho que o que a gente fala enquanto rebelde é contestar, né? É você assim, ah, eu não compreendo isso, então, portanto, né? Eu quero mostrar aqui minha opinião e reivindicar. Essas margens de contestação, elas são super saudáveis do ponto de vista emocional. Porque você está utilizando o seu espaço de voz para poder se posicionar frente a algo que, quando você era criança, você não tinha muito margem de poder negociar, né. Então, olha, é isso e é assim que a nossa família funciona, então ponto, né. A famosa frase fim de conversa, que também é importante, né, você fazer aí alguns pontos de apoio e de limite. Porque, enfim, né, você não vai ter tudo e fazer tudo do seu jeito. Quando a gente caminha, né, para uma socialização, ou seja, né, a criança quando ela está em casa, só numa idade que ela está ali com a família, né, ela tem uma forma de lidar. Quando ela vai para a socialização, ela vai buscando, encontrando novas formas de lidar. E se ela não frustrada, né, ou seja, ela sempre ganha no joguinho, ela sempre ganha nas coisas que ela faz, ela sempre é a líder, ela nunca ocupa outros posicionamentos. Então isso vai fazendo com que esse distanciamento se torne maior. Então, falando um pouco aí de como é que os pais, né, respondendo à pergunta efetivamente como os pais podem lidar melhor com os filhos rebeldes, é poder olhar para eles, né, entender o que que ele está querendo dizer. O que que você está querendo dizer, não é? E tirar um pouco essa relação de que um tem que estar com escudo, né, em defesa e o outro atacando. Eu penso que essas relações, elas são muito complicadas no núcleo familiar, né, elas acontecem, mas elas são muito dolorosas para todas as partes. E eu trago muito essa reflexão, né, vocês vejam que vocês estão me perguntando sobre pré-adolescência, adolescência, eu estou trazendo a criança. Porque a gente não tem como olhar o indivíduo só numa parte. A gente tem que olhar a construção dele, não é? A formação dele. Então, assim, as características que ele tinha, né, eh, que foram surgindo quando ele era criança, e o que está aumentando, não é? E conduzindo ele para a fase da pré-adolescência, adolescência e que adulto ele se tornará. Então a gente não tem uma cisão, né, de abre uma porta, fecha outra, tipo, ah, quando é criança é de um jeito, quando é pré-adolescente é do outro, quando é adolescente é de outro. Não, né. Os pontos vão se intensificando. Então a melhor dica é estabelecer contato com o teu filho, né, e olhar para a situação, seja ela qual for. É encarar, né, e não fazer com que essas coisas aumentem, ou seja, se eu olho aquilo que eu falei, eu dei o exemplo lá do quarto, né, se eu olho para o quarto bagunçado, aí a criança tem, né, e tal, e aí tudo bem,
mas só que eu não permito quando tenha 16 anos, só que, assim, já passou muito tempo. Então esse processo de mudança de comportamento vai ser, né, essa questão do hábito, ela vai ser mais dolorosa, tá. Então é importante que a gente estabeleça regras, mas que isso seja que tenha um favorecimento da escuta para isso, né, e que observe e melhore isto, né. "Olha, né, não tá fluindo bem assim, então quem é ele, quem é ela?", né, que características está me trazendo, né. "Olha, está ficando muito ansioso", então assim, né, não vou esperar estar na adolescência para se tornar para para ser escutado ter que chutar a porta, né, ou ter que me desafiar, por exemplo, aqui quando eu falo me é no lugar de mãe, a ter que desafiar, de ter que, me desgastar nesse sentido, entendem? Então é uma construção que vem sendo feita, né, de se relacionar. Sexta pergunta: como são os relacionamentos na adolescência? Eles serão determinados pelos relacionamentos que são construídos anteriormente, novamente falando e reafirmando. Então, de que ordem, de como foi, né, que esta pessoa, porque vejam, o adolescente não está no pacote, né, o adolescente, todos os adolescentes pensam da mesma forma, não, é um indivíduo, é uma pessoa que está transitando pelo período, né, então, assim, da adolescência. Então, que relacionamentos essa pessoa, ela vem construindo ao longo do seu caminho. É é mais tímida, mais introvertida, mais reservada, mais ansiosa, né, mais extrovertida, mais comunicativa, mais irritada, mais tensa. Então, as ordens dos relacionamentos se darão a partir de quem é, de quem nós estamos falando, né, e quem tem um nome, né, então mas normalmente, também pensando pelo aspecto geral da adolescência, existem aí algumas necessidades que acompanham a fase, né. Então a gente não pode desconsiderar essa importância do indivíduo. Então, quem é esta pessoa, quem é esta família, qual é a escola, quais são os vínculos feitos lá, né, de amizade e tudo mais, mas existem algumas referências que acompanham esta fase. Então, existe aí uma necessidade, muitas vezes, de estar inserido num grupo, de pertencer a um lugar, não é? De buscar se afirmar num determinado espaço e grupo, né? Existe aí também, é interessante que eu li essa frase uma vez, e aí eu vou aproveitar para falar aqui, que assim, que o adolescente, ele não é hormônio, mas ele é cérebro. Então, o que que acontece? Esses relacionamentos se dão também a partir de algumas estruturas que estão sendo construídas, estão sendo desenvolvidas, né. Eh, então tem uma questão aí de ser insuperável, sabe. Então, assim, é aquela coisa da invulnerabilidade. Então tem essa sensação de que assim: "Ah, nada vai acontecer, hein". E isso é biológico, é fisiológico, né, do ponto de vista cerebral. Então é interessante a gente perceber que como é que se darão esses relacionamentos, né? Vai ser através do impulso? Então aquele que tem essa questão da comunicação, que é mais extrovertido, que tem uma questão mais ousada, ele já vai com impulso direto, pá, né? Então ele vai se relacionar desta forma. Temos ainda assim com essa característica de ser mais imediato, mais impulsional, né, mais intenso, mas temos características mais reservadas,
não é? Que não encontrou espaço para falar, então fica mais contido. De que ordem vai ser esses relacionamentos? Desta forma, não é? Então, de maneira geral, a gente percebe que, os relacionamentos, eles vão sendo estabelecidos de acordo com aquilo que vem sendo apresentado, não é? E aí, mais ou menos alterando com as características que já é próprio da fase. Não sei se tá conseguindo ficar claro, o que que vocês acham? Tá tranquilo, professor, tá indo Tá bem. claro? Tá, Hum, então tá Uma bom. pergunta: quais são atitudes típicas do adolescente? Então, as atitudes, pensando um pouco nas características da fase, é um pouco essa questão de estar mais lançado, né? Ah, já que tenho um pouco mais de liberdade, então vou, não é? E vou experimentar. Então, as atitudes, elas vêm em razão de muitas vezes ter um pouco essa parte mais de invulnerabilidade que eu destaquei, né, na outra, pergunta. Então, mais voltado para essa questão de que agora eu tenho condições de experimentar um pouco mais, não é? Então, experimentar o quê? As relações, o trabalho, não é? A vida afetiva, essa questão maior da independência. Então, caminha também por essa questão de não pensar muito, na questão da consequência, então ser mais imediatista por um lado, né, em termos, assim, de estrutura das características aí, né, fisiológicas da fase, hormonais que também interferem, né. Então, assim, há uma explosão aí, né, de mudanças e de possibilidades. Então, como se é direcionado é fundamental, né. Então e tem uma coisa interessante nessa questão da estrutura, né, a gente falando um pouquinho das contribuições da ciência, da neurociência, né, que é assim, existe uma estrutura que é a questão da criatividade, dessa coisa do experimentar, brincar, né, então lá na fase da criança, isso vem um pouco mais, não é. Então ela brinca, ela tem essa coisa mais da espontaneidade, e aí ela está aprendendo a falar, aprendendo a andar, enfim, a descobrir o mundo, né. E isso também é cerebral, não é, que é o pensamento divergente, que é essa coisa das possibilidades mais criativas. Conforme a criança vem vindo aí para a escola, para a socialização, vem se tornando um pré-adolescente, e aí vem, né, crescendo, desenvolvendo e vai para a adolescência, as regras, a convivência social vão trazendo referências para ela mais de um pensamento lógico e que, portanto, também vai interferir nas suas atitudes, não é? Então, aquilo que era completamente livre também tem uma tendência a não gosto muito da palavra enquadrar, né, mas a se adaptar mais em aspectos sociais, que é mais trabalhando o pensamento convergente, né. Então, assim, trazendo mais a lógica, trazendo um pensar, né. Então, mas mais ou menos ela fica nesse percurso mesmo, né, as atitudes, no sentido de que mescla, né, entre impulsividade e não vou, né, porque assim, ah, já estou aprendendo que eu preciso parar e pensar, enfim, tá. Mas, é só lembrando uma coisa, a questão da intensidade, ela é muito forte nesse período. E o que eu estou querendo dizer com intensidade? Às vezes, por exemplo, em termos de até emocional, né, de sentimentos, isso acaba se intensificando. Então, assim, a tristeza, ela não vai ser uma meia tristeza, né, ela vem com uma intensidade.
Também a alegria, né, "Pá, então, aí eu vou fazer", né. Tem uma outra definição também que eu gosto bastante da neurociência que traz, né, que em estrutura cerebral o cérebro do adolescente, ele tem um tamanho de freio diferente de um acelerador comparando com o carro, né. O o o desenvolvimento do adolescente, ele tá com um acelerador, né, por quê? Porque ele tá cheio de possibilidades, tá tendo mais liberdade, então é energia, e ele vai, né. Então, meio que isso vai refletindo nessas atitudes também. Vamos lá para 8. 8. Qual motivo faz o adolescente se juntarem em grupo? A necessidade de pertencer, né. Então, assim, me vejo junto com. Então, o grupo para o adolescente é muito importante, porque dá essa sensação de estar junto mesmo, né, de criar identidades, identificações, né, assuntos que são comuns, valores que são comuns, e socializar. Porque nessa fase da adolescência, e aí eu abro um parênteses aqui para a pandemia, né, eu penso que para o adolescente essa fase né, esse período ficou muito sofrido naquele, momento mais, de isolamento que tivemos, não é, porque há uma necessidade de estar com de ter contato, de se identificar, de trocar ideias, porque isso também abre possibilidades, né, de criar, de se relacionar. Então, a necessidade do grupo de também se espelhar, né, de criar referências. Então, essa coisa de ter ídolos também, né, que vem para uma questão social, que é de você criar referências, né. "Olha, porque gosto daquela pessoa? Puxa, eu estou descobrindo em mim", e aí também vem essa descoberta, né, no próprio indivíduo. Eu estou descobrindo que eu curto esse estilo musical, eu gosto de como ele se coloca, né, assim, a intenção dele, eu gosto de como ele se veste, então isso também me alimenta. Então, estar em grupo é fundamental para a construção da identidade do adolescente. Vamos lá para 9. A 9. Por qual motivo é despertado o sentimento de rebeldia nos adolescentes? Eu creio que o motivo devem haver aí mais motivos, mas um dos principais é não conseguir ter a possibilidade de ser escutado realmente. O que eu estou querendo dizer com isto? Muitas vezes, e não é uma constatação, né, não é um julgamento, o papel de responsável, de mãe e pai, é de muita responsabilidade e é muito delicado realmente, né, porque tem muitos temores, né. Eu penso que neste papel de responsável, você quando se é criança, por exemplo, você tem um controle maior, né, então dá a impressão de que está tudo ali. Mas quando, começa a se ter essas possibilidades de sair, olha, então já começou a, né, trabalhar, já começou a estudar, já começou, né, a se relacionar, e aí tem essa questão de que assim: "Não, eu não posso, eu tenho que me impor", né, então assim: "Não vou escutar". Então, às vezes geram alguns temores nesse sentido de que, eh, às vezes o adolescente precisa, ser ouvido pelas atitudes, né.
Então precisa chegar ao extremo, que é ser escutado por uma atitude que chamou a atenção, mas que isso não trouxe algo construtivo na vida dele. Mas ainda assim, olha que interessante, tem um autor, eh, psicólogo, né, eh, pediatra, psicólogo, psicanalista chamado Winnicott, o nome dele. E ele traz ele tem um pensamento que ele fala assim, que a delinquência, por exemplo, ela é um sinal de esperança. E eu, assim, vejo isso muito bonito, porque até o momento em que o jovem está se expressando de uma maneira que é negativa para ele está com esperança de ser escutado. Então, isso é muito bonito. E a gente, né, conforme a gente vai crescendo, desenvolvendo e se tornando adulto, a gente também tem que acessar o nosso adolescente rebelde, não é? Né? Que era aquele de querer ser escutado, não precisar escutar, né? Mas às vezes só ser escutado. Então, e se sentir amparado, acolhido, né? Tendo um suporte, ó, né? Eu confio em você. Então, eu creio que este é um dos maiores motivos que desperta, né? Porque aí você vai querer ser escutado de outras formas. E cada vez mais vai gerando um distanciamento, né? Entre essas. Por mais que o objetivo é estar junto, mas vai distanciando, porque não consegue ter uma escuta sem sair esses papéis, né? Vamos lá. Pergunta 10. O adolescente tem diversas preocupações, como decisões ligadas ao trabalho e estudo. Como você acha que o adolescente deve agir? Uma coisa por vez, né? Respirar. A gente não precisa tomar decisões na vida que serão muito importantes, né? Que vai mexer com a minha identidade, né? Com que eu vou me constituir enquanto pessoa, só por cobranças, só por pressões, por minhas mesmo, né? Ou seja, a própria pressão do jovem. Às vezes não é o outro que pressiona tanto, também tem uma pressão forte, né, de direcionar, né, externamente. Então, até mesmo relacionado a esses grupos que o jovem pertence ou a própria família, né? Não, vamos dar uma direção, vamos direcionar, né? Não vamos deixar ocioso. E a própria cobrança do jovem, né? Eu tenho que ter respostas. Então, eu penso que o que precisa se ter são o que precisa estar claro é aquilo que se gosta, sabe? Aquilo que brilha teu olho quando você estuda, que não é uma forçação de barra para você quando você faz, né? E aí sim, você vai se direcionando para aquilo que brilha o teu olho, né? Ou para aquilo que vai chegar na tua meta, naquele teu objetivo. Então, sei lá, tem o objetivo de conquistar algo. E aí eu tenho que ter claro que aquele caminho para eu conquistar algo é este. Então, vai trilhando, mas com respiros, né? Hã, com o objetivo claro, mas com calma, porque, não se decidem coisas só pelo imediatismo ou só pelas ansiedades, né. A ansiedade, por exemplo, ela pode ser uma super amiga na decisão, né, na maneira de agir, porque a potência dela em termos de ação para o indivíduo é maravilhosa, para o jovem ou mesmo para o adulto, porque ela é a energia que faz você ir, né. Então eu anseio, e aí eu vou.
Agora, é lógico que ela precisa estar equilibrada aí, porque senão vira muita energia e ao invés de ir, paralisa, né. Aí fica no teor desta pergunta: "Para que lado vou?". Um monte de coisas e o que que eu vou decidir primeiro. Então, qual é o teu objetivo primeiro, né? Eu creio que é isso que precisa estar claro. O que você pretende, né? E precisa estar claro sozinho? Não, essa construção é da família também, né? Dos amigos, podem trocar uma ideia, porque lembram lá da importância de estar em grupo? Só que isso não pode interferir no teu final, né? Ou na tua construção, no teu processo, mas tem que somar. Então, assim, eu penso que estando claros os objetivos e se permitindo olhar para as coisas com calma, vocês terão, né, assim, sucesso em tudo que fizer. Agora, se começar a somar tensões, e aí tem que fazer, aí soma obrigação, soma pressão, então só vai gerar aflição, né? E não é isso que a gente deseja quando a gente está pensando da formação eh, na formação, né? De maneira geral aí, seja ela profissional e junto com a pessoal. Creio que seja por aí. Eu acho que você meio que respondeu que a próxima é a quem os adolescentes devem recorrer nessas horas. Você quer dar uma ênfase melhor ou Posso. já pode Posso falar rapidamente. Eh, Vínculos que se constroem são vínculos de confiança. Então, quando a gente está com alguma situação em que está afligindo ou que gera dúvidas, não é? A gente precisa buscar estes vínculos. Não ter vergonha, né? Não ter medo e buscar esses vínculos de confiança. Então, e quais são eles? Não é? Então, eu me sinto mais à vontade nessa conversa com a minha mãe, me sinto mais à vontade com meu pai, com meu avô, entendem? Então, é importante buscar aí esses vínculos de confiança para poder pensar juntos, não é? Porque tem decisões que elas geram consequências, né? E mudam caminhos, mudam possibilidades. Então, é contar com estes vínculos, não é? Às vezes, eh você fala assim: "Ah, mas eu tenho vínculo com os meus amigos", não é. Então, o que que acontece? Tudo bem, você troca uma ideia, é outra pessoa, outros pensamentos, pode ajudar, mas o que acontece? Também está pensando na mesma ótica que você, né. Então talvez contar com vínculos de confiança, né, que são bases aí, mas que tem aí eh algumas contribuições diferentes das que você já pensa, né, daquilo que você já traz no teu universo, é interessante, porque vai trazer soma, né. Próxima pergunta, 12. Como a maturidade é desenvolvida? A maturidade ela é desenvolvida através das experiências, né, através das vivências, e através de como a gente se relaciona com elas. Então, a gente percebe que também tem muito a ver com a personalidade, que também é desenvolvida por estes aspectos, né. E claro, sempre levando em conta o meio que você está inserido, então o teu contexto, o teu ambiente, então, onde você, a tua família, né, os teus valores, as relações que você estabeleceu, as referências que você teve ou as que você sente falta de não ter tido. Isso vai
trazendo aí, eu ia usar a palavra determinar, mas, né, não, ela vai direcionando, na verdade, para o processo de maturidade. E, claro, à medida que você vai tendo possibilidades de se responsabilizar por algumas coisas, que, dependendo aí do período que você tá, né, às vezes você vai se responsabilizar lá, quando criança, por um brinquedo. Depois você vai se responsabilizar, quando você é pré-adolescente, a cuidar do seu quarto. Então, isso é muito importante para que depois você se responsabilize em cuidar, né, do seu estudo, do seu trabalho, dos seus relacionamentos. Então, a gente não tem como minimizar, sabe? Ah, tá só cuidando de um brinquedo quando é criança. Não, porque aquilo vai gerar referência para te trazer maturidade, para que você possa cuidar de outros aspectos que venham na sua vida. Então ela é assim que a maturidade ela se desenvolve, né, através das experiências e da forma como eu me relaciono com elas. A maturidade, ela está diretamente ligada à idade? Não necessariamente, existe aí, é claro, né, uma exigência social frente a isto, né, então espera-se que quando você tenha determinada, né, idade ou você esteja em determinada fase, tem aí algumas expectativas sociais e cobranças ligadas a isto. Mas o que, o que mais, impera talvez, né, é nas relações que você constrói para ter esta maturidade, né. Então, assim, vamos pensar de novo no exemplo lá, se você é uma criança e você está cuidando do brinquedo e tudo mais, né, então, isso vai te dando uma certa responsabilidade, um certo, senso de cuidado, não é, para você poder aí ter uma maturidade maior esperada. Agora, por exemplo, se você começa a trabalhar sempre a questão da dependência. Ah, então eu não arrumo, eu não cuido do meu brinquedo, eu não cuido do meu quarto, eu não cuido do meu estudo, então assim, eu vou falar com a minha mãe. Então, essa relação de dependência, quanto maior ela vai se tornando, né, menos possibilidade de amadurecer, né, você vai tendo. Então, que está totalmente ligado entre estar dependente e independente, né? De ser mais maduro ou imaturo dentro daquilo que se espera enquanto idade, né? Mas existe sim um percurso e uma cobrança, inclusive, né, uma expectativa social de que se tenha, se espera, né, alguns cuidados frente aí à idade que você está para assumir algumas coisas, né, que você decide, fazer. A 14 eu acho que você meio que respondeu também, que é: as experiências vividas pelo protagonista pode afetar o desenvolvimento da maturidade do mesmo? Como? Uhum. Quantas perguntas tem? Isso que eu não me lembro. Falta mais 2, essa e mais 2. São Hum. 17, eu acho, no total. Na Ah, 14. legal. Ah, legal, nossa, até que foi, né. Então vamos lá, as experiências vividas, né. Sim, totalmente, né. Tudo que a gente vive de experiência, tanto as que a gente considera, né, tanto as que consideramos do ponto de vista positivo ou negativo, impactam no desenvolvimento. E um ponto que é fundamental, né, às vezes a gente acredita que, por exemplo, o o contexto, o que que eu estou querendo dizer com contexto? O momento que a gente está vivendo, né, ele influencia muito nessa questão de como é que eu serei protagonista e de como é que eu vou me tornar mais maduro frente aí ao que eu vivo. Então, a relação, por exemplo, com o consumo, né. E se a gente for observar algumas
experiências, elas nos levam muitas vezes, né, a quando eu consumo, por exemplo, e esse consumo é para minha necessidade, é para o meu desenvolvimento e tal, e também se eu não tenho, tudo bem, eu dou um jeito, não é? Então, vou dar um exemplo. Ah, eu gostaria muito de uma camisa, mas neste momento eu não consigo tê-la. Mas beleza, eu encontrei uma outra forma, né? Ah, eu vou buscar uma que eu tenho aqui, eu vou dar o meu jeito criativo, enfim, vou usar com acessório e tudo bem. O que a gente está percebendo é que, quando eu falo a gente, é no sentido, né, de observar um pouco para os comportamentos, é que as pessoas não estão conseguindo se frustrarem com o que elas não conseguem ter. E isso vai interferir diretamente na maturidade delas e no desenvolvimento. Então, assim, se tudo posso ter, eu não me frustro. E o que que significa frustrar? Significa realmente eu entrar em contato com o que às vezes eu não consigo ter. E valorizar isto, que às vezes a gente considera que é uma experiência negativa, é importante. Porque aí, disto, eu vou observar em todos os aspectos da minha vida que tem hora que, por exemplo, eu vou querer me relacionar afetivamente com alguém e esse alguém não vai querer. E essa relação comigo vai ser mais legal, né? Eh, vai ser mais tranquila, vai ser mais respeitosa. Então, todas as experiências que a gente vive, tanto positivas quanto a gente acha que é negativo, né? Ah, não vou ter um brinquedo, não vou ter um jogo, não vou, enfim, não vou ter a atenção de uma pessoa que eu gosto. E ficar com aquilo, às vezes a gente acha que é ruim, mas não, né? Eh, Às vezes a gente entender que não pode ter naquele momento, faz a gente criar possibilidades de buscar outras coisas, que vai nos levar a uma maturidade. Então eu já estou respondendo como, né? Como é que a gente é criativo nessa questão da maturidade, né? A gente entender que muitas vezes não é possível. E tá tudo bem não ser possível naquele momento, porque eu vou encontrar uma forma que me beneficie, que beneficie quem está à minha volta também, né. Ao passo que, se eu sou uma pessoa, ou tenho um desenvolvimento ali da maturidade, que fiquei muito no "tenho tudo", se alguém diz para mim: "Não, não quero me relacionar com você", o que que eu posso fazer da minha vida e da vida desta pessoa? Né, posso não aceitar, pode levar até alguma questão mais de uma relação que não é legal, né, por quê? Porque é a condição de eu não aceitar, né. Então isso é muito importante, né, que, a gente valorize também as experiências que a gente considera que não agradou, porque isso também faz parte do desenvolvimento. Isso. O que mais pode afetar negativamente o desenvolvimento psicológico do protagonista? Talvez tenha muito a ver com o que eu estava falando anteriormente, né, que é essa possibilidade de não ter não entrar em contato com coisas que parecem que não são boas, né. Então, eh, a gente percebe que hoje a gente tem muitas possibilidades, possibilidades tecnológicas, de consumo, não é. Então as cartas estão aí, né. E algumas delas são difíceis da gente alcançar realmente, mas, eh, às vezes se acaba indo até por caminhos que não são interessantes para poder alcançar. E isso, né, o fato de você não saber lidar emocionalmente, às vezes, né, com os nãos, com os limites, com, aquilo que você pode ter e aquilo que você não pode ter,
pode trazer aí muitos prejuízos, né. Uma outra coisa que é importante é saber nomear aquilo que se sente, porque eu falei em algum momento que a questão da escuta, ser escutado é importante, mas também, entender o que você está sentindo, né, e falar sobre isso também é importante. Então, quando você não dá nome para aquilo que você sente, e às vezes você guarda, ou às vezes você extravasa, né, que aí, ah, eu tenho uma oportunidade, então não vou falar nada mesmo, porque ninguém me escuta e eu vou, né? Isso também pode gerar, né, eh, insegurança, medo, eh, desconfiança, né? Pode gerar uma série de sentimentos e uma série de consequências. Porque se a gente vai pensar no desenvolvimento psicológico, é muito complexo, né. Para a gente pensar no desenvolvimento psicológico, eu tenho que considerar o biológico, o emocional, o afetivo, né, a personalidade que está sendo desenvolvida. Então, essa pergunta eu diria que é uma das mais complexas, porque ela engloba tudo, né. Eh E aí, muitas vezes, a pessoa acaba não sendo o protagonista, né, porque ela às vezes não tem força. A gente percebe que a adolescência hoje, né, eu vi até uma pesquisa e eu fiquei um pouco assim, um pouco não, muito preocupada com o que eu vi, que trazia assim um índice de 536% de aumento de, se não me falha a memória, de 2008, 2018 para, não, 2008 para cá, eh, de índices de jovens que estão, eh, em depressão, que estão tendo, né, aqueles cuttings, que é as automutilações, porque não conseguem administrar bem todas essas coisas, né, de não ser ouvido, de não ser, de não ter aquilo que não, né, que ainda não é possível. Então, é muito sério isso, né. A gente está num cenário em que a juventude está gritando, né, para ser ouvida. E a gente precisa considerar isso. E eu digo a gente, enquanto profissional da área da saúde, enquanto educadora, enquanto mãe, né, em todos os papéis que eu me faço pertencer nessa sociedade, né. Então a gente precisa, eh, olhar mais atentamente, mais, acolhendo mais, né, com mais carinho para isso tudo. Porque, a gente precisa pensar nesse espaço de desenvolvimento mais saudável, emocional, da juventude. E que Creio que foi, professora. Pode ir para a próxima? pode. O que pode ser feito para evitar esse afeto negativo? Eu acho que ideia é bom para complementar. Uhum. O que deve ser feito, na verdade, o que deve ser sentido e experienciado, né, é a gente voltar um pouco às origens desse sentido. O que eu estou querendo dizer com essa frase, né? É a gente poder estar cada coisa no seu devido lugar. Então, a gente está num momento em que muitas coisas parecem estar no mesmo lugar, e estão, né. A gente está vivendo uma realidade muito virtual, a gente está trabalhando no virtual, vejam aqui a nossa possibilidade, né, e que bom que estamos, e isso não significa distância de maneira nenhuma, né, nós estamos desenvolvendo um trabalho, eh pela maneira como é possível desenvolver, isso é muito bom, mas a gente precisa trazer um pouco essa questão do concreto, sabe, de estar mais junto, de estar oferecendo mais experiências positivas,
não é? Então o espaço do diálogo, novamente eu vou dizer, de favorecer com que haja, possibilidades de um autoconhecimento mesmo. E o que que é isso? É nomear às vezes o que você sente, né, você poder falar, né, é abrir outros canais de olhar, não é? Às vezes, algo simples de você, sei lá, poder estar ouvindo uma música com, né, com alguém, com a mãe, com o pai, com enfim, poder estar trocando uma ideia, poder estar dizendo, né: "Olha, não estou me sentindo bem", você não precisa criar todas as expectativas de você sempre ter que estar bem. Acho que reconhecer que às vezes não está bem também é importante. Então, e pensar juntos, né. Não sentir, né, que, criar esse distanciamento porque não quero frustrar. Ah, se eu for falar isso para minha mãe ou para o meu pai, ah não, eles vão não, então não vou levar preocupação. Isso não é preocupação, né. Não levar é uma preocupação, porque vai aumentar, pode aumentar. Então, quanto mais possibilidades, e isso é muito importante, a gente tiver de intervenção, ou seja, de fazer ações para melhorar essas relações de afeto, né, para melhorar esses impactos, né, do que vai gerar, sabe, começa eu costumo dizer que, assim, sabe quando um papelzinho cai, sei lá, cai um papelzinho no chão, você estava ali tranquilo, vendo um filme, uma série e tal, você fala assim: "Puxa, comendo um chocolate aqui, não vou pegar esse papelzinho agora". Aí você deixou, rolou lá. Daqui a pouquinho eu pego, vai terminar o filme. Só que, tipo, terminou o filme e você não pegou. E aí, quando a gente vai deixando papelzinho, mais papelzinho, vai juntando mais coisa, não vai? Que você não pega, aí vai pegando, vai juntando uma poeira, vai juntando uma. Enfim, quando você vai olhar para aquilo, para poder catar lá a vassoura concretamente e limpar, o negócio se transformou em algo muito maior. Então, esses papeizinhos emocionais, né, que são esses afetos que vocês estão trazendo, esse olhar para o desenvolvimento psicológico, esse cuidado precisa, na hora que está acontecendo o ato do papelzinho, ou seja, na hora que eu estou sentindo, na hora que eu estou vendo que não está legal, eu preciso olhar para isso. Eu preciso fazer esse movimento, esse esforço, né, de sair daquela linha de conforto, de agachar, né, olhar para o problema que é solução, porque ele está te dizendo, né, ó, é isso que está acontecendo. Aí, olhar para ele e trabalhar. O que é trabalhar às vezes? É falar, né: "Olha mãe, não, né, aquilo ali tal que a gente falou, ai não né, ou me ajuda a pensar nisso", sabe? Criar mais proximidades para ter mais afeto, porque e também deixar as coisas claras, né? Precisa se comunicar claramente o que está sentindo, porque é muito perigoso isso. Mãe dá um olhar assim, você já acha: "Ih, olha, não gostou". Não, às vezes ela está querendo entender melhor o que é. E você, né, pode levar uma outra linguagem, pode explicar, né. Também costumo dizer que a gente não aprende a ser, né, o trabalhar com adolescente a gente vai aprendendo, né, ao longo do percurso. E ser mãe de adolescente também a gente aprende ao longo do percurso, não é? Porque era uma criança, de novo, olha a linha de desenvolvimento. Uma criança, aí quando a gente está aprendendo a ser mãe de criança, né, a cuidar da criança, vai crescendo. Aí se torna um pré-adolescente. Aí lá vamos nós lá, com o aprendizado, aí se torna um adolescente. E assim, né? Assim por diante, ou seja, estamos num grande aprendizado nos papéis que a gente está aí atuando na vida, né? E o objetivo disso tudo é viver bem, é ter relações saudáveis, é poder, naquele momento, fazer o seu melhor.
né, no lugar onde você esteja, tá certo? Certo, professora. Falou bem. Agora, a última pergunta, a pergunta pessoal. Muitas vezes Hum, você se sente que não deve demonstrar seus sentimentos por ser um adulto agora? é interessante. Bom, se é pessoal, então, né, eu vou responder nessa linha. Eu sempre fui uma pessoa bastante, que demonstrei sempre muito aquilo que eu sentia. Por um período, isso até me incomodou, porque eu falava assim: "Gente, né, ai, como eu sou chorona e às vezes eu tô lá e me emociono, eu tô lá", as pessoas, né, veem na minha expressão aquilo que eu tô sentindo. E chegou num momento que eu comecei a fazer as pazes comigo nesse sentido, né. Mesmo diante do lugar que você tá, né, com a idade que você está, né, você tem a tua essência. E aí, você precisa respeitá-la, né. Então tem algumas coisas que você se permite mais, inclusive, né. E aí fica mais gostosa essa relação, né, de você com você mesmo, quando você dá uma aceitada nisso. Então, quando eu tinha vergonha, às vezes, de me emocionar ou de expressar um pouco mais, aquilo não saía legal, né, não ficava bem. Assim: "Puxa, ai, não foi legal", né. Mas assim, se é uma característica, não é, de expressão e de intensidade, eu gosto dessa palavra, essa palavra me acompanha, e que vem, né, por que não aceitá-la e conviver bem, né. Agora, o que é importante é a gente perceber os benefícios e os prejuízos disso, né, então isso é importante. Se a situação é para expressar e é para beneficiar, tudo bem, né, de você acolher, por exemplo, né, "Ah, não é vexame, sou eu", né, eu aceito, eh, e até me divirto às vezes, né, com tudo isso, né, tá chorando, se emocionando, daqui a pouco tá rindo, porque assim, gente, saiu, né, tô expressando. Agora, quando é algo que vai acho que essa avaliação, né, de que vai te prejudicar, aí são pontos que você pode, sabe, também olhar para eles. É a história do papelzinho que eu falei, né, acho que vale para tudo. E falar: "Olha, né, aqui eu me incomodei por quê?". Porque autoconhecimento é algo que é por toda a vida, né. Eu posso estar falando agora aqui com vocês neste momento da minha vida, e daqui a um tempo aprender outras coisas ou viver outras coisas ou achar que gente, né, naquele contexto não é mais isso. E ter a liberdade para isso é que é o legal, né, você se permitir realmente. Entrar em contato também com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com aquilo que caiu legal, com aquilo que não caiu. Então, eu hoje, né, eu faço muito esse, sabe, esse feedback comigo. "Pô, não foi legal", então tá bom, não foi legal, amanhã você se retrata, você fala, entendeu? Vou fazer o quê? Né, não fica remoendo muito. Eu por um bom tempo eu remoía um pouco isso, ficava um pouco tímida, me sentia um pouco, exposta demais, né, "Ai, puxa, né, fui chorar ou fui falar isso". Hoje em dia a gente avalia melhor, né, eu avalio melhor isso tudo. Creio que seja por aí. A base tímida, às vezes parece que não, mas eu sou tímida. Então acabou, professora. Tem mais uma rapaziadinha. Foi muito tempo? Vocês acham? O que que vocês Ixi, eu não acham? na real que a sua parte é a mais é a principal, porque é o psicológico, que é o que mais, vai ter, tipo, na parte do final da adolescência, então eu acho que é o que mais tem que ter mesmo conteúdo, na minha opinião, né, não sei o deles. Uhum. O que que Só vocês fica ruim acham, gente? Me dá um feedback. só fica ruim na hora de Vai que esse que ficou longo só por causa da seleção das perguntas mesmo, que foi bastante, mas É que são tá 17 bom. perguntas. Ó, a Então, gente
E a gente começou aqui, deu 1h15 mais ou menos, né, que a gente No começou já era umas 1h45, não foi? É, de gravação bruta deu 1h30. Tá, mas teve aquele início lá que Sim, sim. Cortando tudo vai dar 1 hora, eu acho que só de resposta, 50 minutos mais ou menos. tá. Gente, pelo amor de Deus, hein, vocês cortam as gaguejada aí